Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo sobre todos nós. Hoje eu quero falar sobre casamento. 5 tipos de fotos que um fotógrafo ele deve procurar tirar num casamento. Eu vou fotografar um casamento agora à noite, está faltando pouco para eu sair daqui, resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar aí a quem quer se ingressar aí na fotografia de casamento, para poder se aprimorar, desenvolver aí os seus métodos, os seus conhecimentos aí, tá ok? Então eu quero falar sobre 5 tipos de fotos que um fotógrafo ele deve procurar tirar num casamento, tá bem? Antes eu gostaria de falar o seguinte, olha, um fotógrafo ele tem que ser muito precavido, ele tem que ser responsável, ele tem que ser muito atencioso. Então o que acontece? Ontem, um dia antes, eu separei todo o meu material, separei as minhas câmeras, as lentes, os flashes, o rádio flash, tripé, já separei tudo. E as câmeras, por exemplo, as câmeras, os flashes e as lentes já estão aqui na bolsa. Essa bolsa ela é interessante. Eu a comprei em 1997 e essa bolsa era na época da câmera analógica, que então você colocava os filmes, levava aí 8 filmes aqui, ó, deixa eu pegar um filme aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Aí você colocava aqui, ó, e fazia aí um estoquezinho de 8 filmes, né? E levar aí para poder fotografar. Mas essa bolsa, né, na época lá, ficou cara demais da conta, mas ó, tá aqui até hoje servindo para mim. É uma bolsa grande, é como se fosse uma casa, ó, os compartimentos. Aqui eu levo as minhas 2 câmeras principais, aqui ainda levo uma lente, aqui eu levo a 70-200 aqui eu levo a 16-35, cada câmera já vai equipada com a sua lente, Aqui vão os 3 flashes que eu levo, e do lado de cá eu levo a Canon RP, que é a de reserva aqui, né? E aqui são vários compartimentos que se tem, né? E é uma bolsa que eu gosto muito dela. E eu sempre levo comigo 3 câmeras, 2 eu fotografo com elas, uma fica de reserva, todas elas equipadas com baterias carregadas 100%, os flashes com pilhas carregadas 100%, e além disso eu levo baterias reservas para as câmeras e levo também pilhas reservas para os flashes também, tá bom? Eu uso 2 câmeras para poder fotografar casamento. Com uma das câmeras eu fico com uma lente e com um outro tipo de lente. Quais as lentes? A lente, aqui eu tiro as fotografias, que são aquelas fotografias triviais, que é a aliança, a assinatura, o beijo, aquelas fotografias que são essenciais do casamento. Eu uso uma 24-105 f4, tá? E na outra câmera eu levo 2 lentes. Eu levo uma lente que tem a abertura bem alta, 1.4, que é 50 mm, para poder fazer um desfoque de fundo, e levo também uma teleobjetiva, que vocês vão ver aí o porquê que é bom que você tenha uma teleobjetiva no casamento, principalmente no dia de hoje, tá bom? Levo os flashes, levo o tripé. O tripé não é para a câmera, o tripé é para o flash. Então, ontem eu separei tudo isso, eu limpei as câmeras, eu limpei as lentes, carreguei todas as baterias e pilhas, e já está tudo aqui dentro desta bolsa aqui, ó, tá bom? Um outro detalhe muito grande: nunca vá fotografar sozinho um casamento, tá? Sempre leve um fotógrafo junto. Então quando eu faço os meus casamentos, eu sempre levo um fotógrafo comigo, e hoje estará me ajudando
a fotógrafa Vanessa Alves. Ela estará me ajudando lá. Por que é bom ter um outro fotógrafo? Por quê? Enquanto o outro fotógrafo ele fica lá tirando as fotografias que são triviais, como por exemplo, quando o noivo vai falar para a noiva vai falar para o noivo, na entrega das alianças, na assinatura, eu fico livre para poder fazer essas mesmas fotos, mas com algum detalhe interessante. Então, alguma composição interessante, algum elemento que eu posso jogar na frente ou atrás para servir de moldura para aquela fotografia. Então me dá mais liberdade quando tem um fotógrafo a mais, né? E é uma segurança muito grande também, porque se houver ali algum tipo de fotografia que você não pode perder, e às vezes você está lá atrás fotografando, né, aquela cena em que os noivos eles estão de costas para você, e você pega ali do tapete, pegando toda a igreja ali, às vezes acontece alguma coisa lá e você não tem como chegar lá a tempo, então o outro fotógrafo está lá para poder te cobrir aí nesse caso, né? Então sempre leve um fotógrafo, que é muito interessante, tá bom? Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo? Além de eu explicar para vocês como é que um fotógrafo ele pode se diferenciar de outro fotógrafo, há também uma concorrência muito grande que vem da própria família dos noivos. Ou até mesmo no caso aí de você for fotografar aí, por exemplo, um aniversário de uma criança ou uma debutante, sempre vai ter ali uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã com um celular fotografando. Então, evidentemente, que você não vai entregar fotografias para elas iguais às que o irmão lá da noiva ou a mãe do aniversariante também já tirou. Então você tem que tirar fotografias que vão se destacar, que serão fotografias realmente que a pessoa verá e falar assim, puxa, valeu a pena ter contratado um fotógrafo. Minha mãe tirou fotografias bonitas, meu pai também, mas olha só as fotos que esse fotógrafo tirou, né? Por isso eu quero fazer esse vídeo hoje. O casamento é da Ana Isabel e do William, eu fui contratado por eles, e esta noite eu estarei lá fotografando. Então são 15 horas e pouco agora, eu sempre vou mais cedo para chegar lá 1h30, 2 horas antes, para conhecer o local, instalar o equipamento, instalar o flash, ver o que eu posso fazer, as ornamentações que eu vou poder utilizar para poder fazer uma composição fotográfica. Normalmente uma igreja evangélica, uma igreja batista como a de hoje, elas não têm uma ornamentação assim muito intensa. Normalmente são poucos detalhes que uma igreja evangélica ela tem lá no seu local, né? Então a gente tem que procurar fazer alguma coisa com o mínimo que exista. O mínimo que existir lá, nós vamos ter que procurar fazer umas fotografias diferenciadas que foram tiradas pelo celular lá de uma mãe ou de um pai ou de um irmão ou um parente, não é? Então é muito importante que você saiba desses 5 tipos de fotos que um fotógrafo ele deve procurar tirar num casamento, tá bem? Eu faço isso há anos e anos e anos, né? Eu comecei a fotografar em 1980, meu primeiro casamento. Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, como tem tempo ainda, né? Eu comecei a fotografar em 1980, eu comecei com crianças em 1980, 1981 e início de 1982, só fotografando crianças e família, né? O meu sonho era fotografar casamento. Sabe qual que era a minha diversão no sábado à noite? Era o seguinte, sábado à noite os meus amigos todos iam para os barzinhos, para o cinema, né, divertir. A minha diversão era ir lá para a igrejinha da Lagoa da Pampulha e observar os fotógrafos. Então, em 1981, início de 1982, eu ficava observando ali os fotógrafos e sonhando, né, em fotografar casamentos. Era o meu sonho. Eu ali com meus 19 anos de idade,
19 anos de idade, 20 anos de idade, eu sonhava em ser um fotógrafo de casamento. Até que eu peguei um casamento em 1982, o primeiro. Olha, de 1982 até aqui foram muitos casamentos. Hoje, nem tanto. Mas eu, na década de 80 e de 90, pode acreditar, eu pegava em torno de 3 a 4 casamentos por fim de semana. Por fim de semana. Eu tinha fotógrafos freelancers, né, que trabalhavam para mim, e eu então fotografava muitos casamentos, muitos mesmo. Então em todos esses casamentos eu aplicava, por exemplo, a foto estilo Rembrandt. Esse o primeiro tipo de foto que você deve procurar tirar, coisa que um celular não vai tirar. Então, cheguei 1h30 mais cedo, justamente para poder ajustar o equipamento, para conhecer o local, o ambiente, ver o que a gente pode utilizar. Então, eu vou tirar aquela fotografia clássica em que a iluminação ela é feita somente de um lado, tá? Então, chegar mais cedo é fundamental, é muito importante. Então você vai precisar de 2 flashes, um na sua câmera e um outro no tripé. E vocês vão ver aí, durante as cenas aí, aqui tem o receptor, que eu vou colocar no tripé. Eu uso um rádio flash simples, e muitas vezes equipamentos mais simples funcionam muito melhor do que os mais caros. Agora eu vou colocar um flash em cima do receptor. E o transmissor que está aqui na minha mão, eu vou colocar na câmera. E ligar o flash e fazer um teste. Ok. Funcionando bem. Porque ela é muito interessante, a foto ela fica iluminada somente de um lado, estilo Rembrandt. Aliás, vamos falar um pouquinho de Rembrandt aqui. Rembrandt foi um pintor holandês do século XVII. Suas técnicas consistiam em usar muito contraste. De um lado, uma iluminação um pouco mais forte, e do outro lado, em contraste com tons mais escuros, mais sombrios, como você pode ver nesta imagem aí. Então esse tipo de fotografia, ela é muito interessante e poucos fotógrafos a fazem. Por quê? Dá trabalho, levar um outro flash, um outro tripé com rádio flash, colocar lá e fazer funcionar. Olha, o que um fotógrafo diferencia do outro é exatamente nos detalhes. É na luz que ele utiliza e na falta de preguiça de poder fazer uma fotografia boa, bonita, usando aí os recursos que todos nós sabemos, If there was nothing that I could say, your back and you just walked away. Leaves me numb inside, I think of you. Together is all I knew. We moved too fast but I had no sign. I would try to turn the hands of time, then look to you for a reason why the love we had passed me by. As the sun would set, you would rise. For
from the sky into paradise. Is there no light in your heart for me? You've closed your eyes, you no longer see. There were no. O segundo tipo de fotografia é aquela que nós tiramos lá de trás da igreja, com a câmera bem rente ao tapete, ali no início do tapete, e pegando aquele cenário todo da igreja ali, com os noivos de costas para você. E sempre tem, né, no caminho, aquelas pétalas de rosa, ou arroz, ou alguma coisa assim, que vai dar um tchan aí na fotografia. You could give a million reasons, change the world and change the tides. Do not give me the secrets of your heart and of your mind. In the darkness that surrounds me now, there is no peace of mind. Your careless words undo me, leave the thought of us behind. You could give a million reasons, change the world and change. E você, aproveitando que está ali atrás, sempre tem uma ornamentação, um buquezinho de flor artificial ou natural, que fica ali junto aos bancos. Então você fotografa aquela flor ali, fazendo com que apareçam os noivos desfocados lá na frente. O terceiro tipo de foto é buscar ângulos diferentes. Por isso que é relevante você levar um outro fotógrafo com você, que você fica com liberdade para poder criar, né? Então você vai analisar, se você chegar 1h30 antes do casamento, já analisa ali quais são os elementos que você vai procurar colocar na frente da sua foto, ou no fundo, ou na lateral, então para fazer uma composição diferente. Então esse tipo de fotografia é muito difícil de um familiar tirar com o celular, tá? Um quarto tipo de fotografia, esse requer do fotógrafo criatividade, requer experiência, requer paciência e requer atenção. É você procurar os momentos em que a noiva lança um olhar bonito para o noivo. You could give a million reasons, change the world and change the tides. Do not give me the secrets of your heart and of your mind. In the darkness that surrounds me now, there is no peace of mind. Your careless words undo me, leave the thought of us behind. Que o noivo também lança um olhar bonito para a noiva. Change the tides. Do not give me the secrets of your heart and of your mind. In the darkness that surrounds me. Buscar olhares da noiva, aquele olhar aconchegante. Isto com certeza vai fazer diferença nas suas fotos. E um quinto e último tipo de fotografia que é bom você tirar é com a teleobjetivo. Então você vai captar ali somente o rosto da pessoa no momento em que ela faz ali uma expressão muito bonita, muito interessante, muito carinhosa. Então você vai poder tirar esse tipo de fotografia, coisa que o celular não consegue tirar. Então são esses 5 tipos de fotografia que eu acho que vale a pena você aí desenvolver, você batalhar aí, para que você possa realmente diferenciar as suas fotos, não somente do concorrente, que é o outro fotógrafo, mas principalmente do concorrente da própria família, que está ali com o celular fotografando também. Turned your back and you just walked away. Leaves
leaves me numb inside, I think of you. Together is all I knew. We moved too fast, but I had no sign. I would try to turn the hands of time. I looked to you for a reason why the love we had passed me by. And as the sun would set, you would rise, fall from the sky into paradise. Is there no light in your heart for me? You've closed your eyes, you no longer see. There were no lies between me and you. You said nothing of what you knew, but there was still something in your eyes, left me helpless and paralyzed. Tchau, tchau. Gente.